alunos, olá professores, sejam todos bem-vindos novamente à Química do segundo ano. E hoje nós vamos estudar o seguinte conteúdo: cinética das reações químicas, introdução à cinética química. E eu vou iniciar nossa aula fazendo uma pergunta. Será que é possível a gente diminuir ou aumentar a velocidade de uma reação química? O que vocês acham? Vocês já pararam para pensar? Então, em algumas situações isso é necessário fazer, tá? Então, os químicos, eles estudam formas de controlar, sim, a velocidade de algumas reações químicas. E a parte da química que estuda a velocidade das reações e fatores que podem influenciar nessa velocidade dessas reações químicas é a cinética química, tá bom? Que é o assunto da nossa aula de hoje. E agora a gente vai assistir uma animação. E essa animação, ela ilustra, tá? Isso que eu acabei de dizer. Vai ter um fator que vai influenciar, eu vou dizer, perturbar mesmo um sistema. Vamos assistir com muita atenção essa animação. Então, o que vocês observaram? Que o sistema, ele estava parado, né? Dentro daquele sistema, e dentro desse sistema, eu tenho algumas substâncias, e elas estão interagindo entre si. Só, gente, que essa interação, esse contato, é muito lento. E aí, foi adicionado alguma coisa, não foi verdade? Tá? Adicionaram, pode mostrar novamente quando foi adicionado? Foi adicionado algo, uma substância que é chamada de catalisador, tá? Quando ele adicionou, olha aí, olha o catalisador, espera um minutinho, olha o catalisador sendo adicionado dentro do sistema, ele é o que perturba o sistema, rapidamente essa reação aconteceu, né? Ficou visível aos nossos olhos através de uma fumaça. Os catalisadores, eles são substâncias que que aceleram a velocidade de uma reação química. Eles não participam do sistema, viu, gente? Mas eles diminuem aí a energia de ativação, tá certo? Então, podemos sim controlar. E novamente, né, lembrando que na química, quem é responsável por esse estudo é a cinética química. Estuda a velocidade das reações químicas e os fatores que podem influenciar no controle disso daí, tá bom? No nosso cotidiano, nós percebemos muitas transformações químicas. A todo tempo tem uma transformação química, tá bom? Essas transformações químicas podem ser a corrosão, pode ser o fogo, tá? Que é a combustão, e pode ser até, gente, olha aí, a gente vai esperar a próxima imagem aparecer, até a combustão de um foguete, né, e da órbita. Então, transformações acontecem o tempo todo. Como a queima de um papel, por exemplo. Essas velocidades aqui com que essas reações acontecem, elas são velocidades que podem ser rápidas,
lentas e moderadas. A corrosão, ela é considerada uma reação rápida. A corrosão, ela é o resultado entre a oxidação do ferro em contato com o oxigênio presente na água. Uma outra reação rápida é a combustão. A combustão é uma reação violenta, queima da madeira, tá? É uma reação que acontece muito rápida. Outra é a reação de combustível dos foguetes, né? Só para vocês terem uma ideia, para esse foguete chegar à órbita, ele deve atingir uma velocidade de 28.404 km por hora. E um exemplo de uma reação moderada é a queima do papel. Mas, para essas reações acontecerem, elas precisam de algumas condições. Vamos conhecê-la? As condições são: os reagentes devem entrar em contato, deve haver afinidade química entre os reagentes, as colisões entre as partículas dos reagentes devem ser eficazes e deve atingir uma energia de ativação. Então, vamos aí conhecer o primeiro contato. A primeira condição, né? O contato entre os reagentes. As substâncias ácidas e bases, elas reagem, tá? Mas elas só vão reagir se elas estiverem em contato, ou seja, se elas possuírem afinidade química. Também, né? Não é qualquer substância que tem afinidade química que vai ocorrer uma reação química, tá bom? E outra coisa, gente, ácidos e bases têm que entrar em contato. Se tiverem frascos separados, elas não irão reagir. Agora, a gente vai assistir a um vídeo que vai nos mostrar essa afinidade química. O que é afinidade química, Darlinda? A afinidade química é a capacidade que as substâncias têm de reagirem entre si. Nós vamos ter aí duas experiências. A primeira experiência é com sódio e a água, e a segunda experiência é com ouro e água. Vamos assistir às experiências. Então, gente, observem aí, né? Cadê a explosão? Ainda não aconteceu a explosão? Vamos lá, liberar? Por favor. Isso, muito bem. Agora que deu tchan, né? Fez nos acordar. Então, o que a gente tem aí, gente? Nós temos o sódio reagindo com a água. Isso mostra que existe afinidade entre eles. Tanto que a solução resultante, né, observe que ela é rosa. O que quer dizer isso? Que ela é uma solução básica. Tanto que o sódio, ele precisa ser guardado em um recipiente que contém querosene, porque o sódio não consegue ficar sem o oxigênio. Viu o oxigênio, já entra em reação, né, e é uma reação química violenta, tá? A quimiquinha quase põe aí fogo no laboratório. Se ela colocasse um pedaço maior de sódio, olha o prejuízo. Então, temos que ter cuidado com o sódio ao manuseá-lo. Tudo bem? Agora a gente vai para a segunda experiência, aonde a quimiquinha vai adicionar o ouro na água. Observem aí. O que vocês estão observando? Nada. Quem disse nada, acertou. Realmente não ocorre afinidade, tá? O ouro, ele não reage com a água. Não tem perigo de explosão, não, tá?
Por que isso acontece? Primeiro porque o ouro, ele é um metal nobre. E aí, ele apresenta uma baixa reatividade. Bacana? Legal, né? Valeu a quimiquinha aí. Agora a gente vai para uma outra condição, que é a energia de ativação. A energia de ativação é a quantidade mínima de energia necessária para que haja uma colisão entre as partículas dos reagentes. E que para que haja esse contato das partículas, também é necessário que tenha uma orientação favorável, tá? Então, gente, um exemplo aqui, a imagem traz de um fósforo, não é? O fósforo, para ele acender, ele tem que atritar, né, com a caixa. Então, quando ele faz esse atrito com a caixa, o que que acontece? Ele acende. Então, isso é a energia de ativação. Por isso que eu digo para vocês, né, que isso aqui são situações que ocorrem no nosso cotidiano que nem percebemos. Tá bom? Existem fatores que podem aumentar ou diminuir a velocidade de uma reação química. Alguns são feitos no laboratório e outros na nossa casa. Nós fazemos algumas situações que, como nós podemos perceber aí, né, nessas imagens. É muito comum algum desses fatores influenciarem isso, tá? Até porque, quando a gente aumenta ou diminui a velocidade de uma reação, é algo que facilita, né, alguma situação na nossa cozinha, no nosso trabalho, não sei, no laboratório, tá bom? Eu vou dar 2 exemplos. Primeiro são lascas de madeiras, que queimam muito mais rápido em contato com oxigênio do que uma tora de madeira. E aí, sabe qual é o fator que influencia aí? É o fator superfície de contato, tá? Porque os fatores que vão aumentar ou diminuir a velocidade de uma reação química são esses: concentração, superfície de contato, temperatura e catalisador. Quando eu falo lasca de madeira e tora de madeira, a lasca de madeira, o contato, né, é bem maior e isso faz com que haja uma maior velocidade, que ao fogo seja mais rápido. Outra situação é quando a gente quer cozinhar algum alimento. A gente está com pressa. O que a gente faz? Coloca numa panela de pressão. A panela de pressão, a água, ela vai ferver em temperaturas bastante altas. O que eu quero dizer com isso? Quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. Então, cinética química é importante? Cinética química é importante. Ela faz um papel muito importante para a sociedade. Ai, química, que maravilha, né? Química é tudo de bom. Então, vamos para a dinâmica local interativa. Primeira questão. Um palito de fósforo não se acende espontaneamente enquanto está guardado, mas basta um ligeiro atrito com uma superfície áspera para que ele imediatamente entre em combustão, com emissão de luz e calor. Considerando-se essas observações, né, do palito de fósforo, é correto afirmar que a reação aqui eu tenho várias afirmações, tá bom? E aí tem alguns termos que nós já estudamos, endotérmica, exotérmica, lembrando que exotérmica são reações que liberam calor, endotérmica são que absorvem calor, tá bom? Segunda questão. O conhecimento da velocidade das reações químicas é de extrema importância para a produção industrial
de uma série de produtos. Analise as afirmações a seguir. Aí nós temos 3 afirmações, né? Vocês vão analisar. Assinale a alternativa que indica somente as afirmações corretas, tá bom? Então, daqui a pouco eu retorno e nós vamos corrigir essas questões e vocês vão ficar felizes porque vocês vão acertar.
Então, gente, vocês devem estar felizes, né? Que hoje nós conhecemos. É tão bom, né, a gente primeiramente conhecer o que vamos estudar, né? E hoje nós conhecemos a cinética química, no qual nós vamos nos aprofundar, né, nessa unidade, tá bom? Então, vamos à nossa correção? Questão 1, o palito de fósforo não se acende espontaneamente quando está guardado, mas basta um ligeiro atrito com uma superfície áspera para que ele imediatamente entre em combustão com emissão de luz e calor. Então, eu tenho aí um suporte, né, que fala sobre a reação química que acontece com o palito de fósforo. Considerando essas observações, né, é correto, está até em verde, afirmar que a reação, a questão número 1, a resposta é a letra D. É exotérmica, lembra da exotérmica? Porque libera calor como ocorre em toda a combustão, né? Não esqueçam disso, reação de combustão sempre ocorre liberando calor. A reação começa, né, porque a energia fornecida pelo atrito é menor que a energia de ativação da reação, sendo ela suficiente para ativar as primeiras moléculas e dar início à reação. Porque a gente vai perceber que quando a gente perturba o sistema, que é a reação química, né, perturbando esse sistema, quando a interação entre as moléculas, vai ocorrer quebra das ligações e formação das primeiras moléculas, dando início até a formação do produto final, né? Porque a gente fala assim, parece que tudo é mágica, né, gente? Tudo é rápido, nem tudo é rápido, é uma coisa que ocorre lentamente, né? E a segunda questão, a resposta é a letra E. Em relação à afirmação número 2, quanto maior a concentração dos reagentes, maior será a velocidade da reação e vice-versa. Ou seja, a concentração tem grande influência na velocidade. Então, a concentração é um fator, tá? Que pode influenciar, sim, a velocidade de uma reação química, fazendo com que ela seja rápida ou lenta, dependendo da situação. Em relação à afirmação 4, sempre que a superfície de contato for maior, a velocidade da reação também será. Vocês estão lembrados das lascas de madeira, né? Ela queima muito mais rápido,
né, em contato com o oxigênio, do que uma tora de madeira, gente, né, que a superfície é bem maior. Então, sempre que a superfície de contato for maior, né, a velocidade da reação será também. Quando eu falo de contato, realmente está bem próximo ali. Tudo bem, meus queridos? A gente termina por hoje a aula de Química. Nós vamos nos encontrando aí nas próximas aulas. E obrigado pela sua presença, professor. Obrigado pela sua presença, aluno. Tudo de bom para todos e até mais. A sua aula continua no próximo vídeo.